Operação Resgate. Pessoas que já estiveram na presença de Deus e não estão mais. E também pessoas que vão passar a estar na presença de Deus. Porque nós nos colocamos à disposição para trazer de volta aqueles que se afastaram, e nós estamos à disposição para que Deus possa também alcançar outras pessoas que nunca entregaram a sua vida para Jesus, que não conhecem a vida com Jesus, que nunca viram a vida com Jesus, mas com certeza com este mover, com esse trabalho, com esse projeto, nós vamos ver grandes milagres acontecendo. Eu quero que você abra, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. É o segundo livro da Bíblia. Você vai começar lá no início, você vai encontrar Gênesis, e depois você vai encontrar o livro de Êxodo. Mais uma vez, se você não tiver uma Bíblia com você, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção, mas te convido a manipular sua Bíblia, a manusear sua Bíblia, entender aonde está, conhecê-la, né? No ano passado nós tivemos um projeto tão bonito, né, que foi a leitura da Bíblia em um ano. Primeiro eu e a pastora e alguns irmãos aqui participaram, eu acho que foi eu e a pastora, participamos de um projeto da leitura da Bíblia inteira em 72 dias. Foi um trabalho bastante grande, mas foi uma bênção. Depois a igreja, 365 dias de leitura, para nós entendermos e conhecermos a nossa vida, a nossa fonte. E convido a você, toque seu projeto, leia a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você vive, mais eternidade entra em você. Diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Faz para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos ver como é que está aqui? Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E a igreja diz amém. Amém. Esta é a Gênese, esse é o momento que nós começamos a nossa mensagem. Você vai lembrar, e nós já falamos aqui algumas vezes, você vai entender pelas notícias também, que um dos pontos mais importantes, um dos locais mais importantes para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo, é um monte, é um local que fica em Jerusalém, chamado Monte do Templo. Houve a construção neste Monte do Templo, a construção do templo, se é o monte do templo, é um templo construído no monte, né? Se é o monte do templo, não vai ser uma barraca, não vai ser um restaurante. Então, neste local, existe uma pedra na qual se acredita, na qual se entende que aconteceu o sacrifício, a tentativa de sacrifício de Abraão entregando a Isaque a Deus. Isso serve para aqueles que seguem o cristianismo e o judaísmo, e os islâmicos entendem que Abraão ofereceu Ismael naquele lugar. Mas o ponto central é que aquele é o lugar mais importante para as religiões monoteístas, porque ali também estava construído o primeiro e o segundo templo. Locais em que havia a Arca da Aliança, local em que o povo judeu fazia o seu sacrifício, local em que as multidões iam e aonde se acredita, onde se espera que aconteça a construção do terceiro templo, aquele que vai anunciar a vinda de Jesus. O relógio de Deus vai funcionar, ele funciona muito com esses acontecimentos, são sinais que ele manda antes dos eventos finais. E antes da construção desses templos, a adoração a Deus, o ponto mais valioso de Deus, em que Deus era santificado, Deus era adorado, era um tabernáculo, era uma tenda construída pelo povo de Israel, enquanto caminhava pelo meio do deserto. Então, quando Deus mandava que aquele povo caminhasse, eles desmontavam aquela tenda, levavam, construíam essa tenda no próximo lugar. Ali eles construíam as casas, as moradias ao redor daquele lugar, e ali era o ponto central, ali era o ponto de adoração. Mas o que eu quero chamar para você, a atenção para você, pode colocar o versículo de volta, só para mostrar um pequeno detalhe, é que o povo de Israel acabou vivendo de uma forma que estava um pouco contrária àquilo que o texto, aquilo que a ordem de Deus disse, aquilo que Deus mostrou.
E nós vivemos, às vezes, o mesmo erro, o mesmo problema, e aí, por culpa da tradução que se fez desse texto. Eu quero que você repita comigo um termo em hebraico que é assim, botorã. Fala comigo, botorã. Botorã. Você sabe o que significa botorã? Quem fala hebraico aí diz amém? Um dia vamos todos falar, quem sabe, né? Botorã é uma palavra, é uma expressão em hebraico que não significa no meio deles, significa dentro deles. Grande parte, quem abriu a Bíblia antes quando a gente leu o texto? Quem abriu uma Bíblia, abriu, na Bíblia de vocês está escrito o quê? Está escrito no meio deles ou dentro deles? No meio, no meio, no meio. Isso faz toda a diferença, porque a intenção de Deus não era estar presente somente dentro de um tabernáculo, dentro de uma tenda, dentro de uma casa. A intenção é que Deus pudesse habitar no coração de cada um do seu povo, assim como Ele quer viver dentro do seu coração hoje. O templo, a tenda, o tabernáculo, era apenas um motivo, era apenas uma desculpa para que o povo pudesse lembrar de sempre estar colocando Deus no centro da sua vida. Então essa tradução que você encontra aqui, ela está incorreta. Se você for ler o hebraico, você vai ver que o hebraico é a língua original em que esse livro foi escrito, e nesta palavra Deus diz, construam um templo para mim, a fim de que eu possa morar dentro deles, e Deus quer morar dentro de você. Deus quer estar aí dentro. Deus quer estar dentro da sua vida, dentro dos seus projetos. Ele quer estar dentro da sua história, dentro de tudo aquilo que você faz. Ele quer estar dentro da sua família. Ele quer estar dentro do seu carro, na sua casa, nas suas viagens. Nós viemos à igreja e algumas pessoas pensam, nós vamos encontrar Deus na igreja. Deus está dentro do nosso coração. Aqui nós viemos cultuar a Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. E nós agradecemos e vemos antes, quando a pastora Miriam falou, nós vamos ter momentos de testemunho, é para ver como Deus se manifestou na vida do meu irmão, para que eu possa também contar como Deus se manifestou na minha. Nós juntos crescermos e sabemos que Deus se manifesta de formas muito diversas, de formas muito diferentes, mas a intenção dele é a mesma, entrar dentro do seu coração. E para que Deus precisa estar morando dentro do seu coração? Porque Ele quer que você seja um portal, você seja uma ponte que traz o que está no céu para esse mundo aqui. Você traz a bênção de Deus para as pessoas que vivem com você. Você tendo Jesus dentro de você, você abre as portas do céu com prosperidade. Você abre as portas do céu com cura. Você abre as portas do céu com paz, com calma, com tranquilidade, com amor. Deus quer habitar dentro de você, porque se Ele habita em você, pessoas estarão sendo tocadas por Ele, pelo milagre que acontece pelas tuas mãos, pela tua vida. E essa era a intenção. Então as pessoas, com o passar do tempo, a gente fala do povo de Israel, mas nós temos muitas pessoas religiosas hoje. Pessoas religiosas, que cumprem rituais, que cumprem compromissos, que cumprem promessas. E não vamos olhar muito longe. Tem gente que não consegue passar um mês sem tomar a Santa Ceia, mas só por medo de ir para o inferno, não entendendo o que a Santa Ceia significa. Está com medo? Se eu imagino Deus me chamar hoje, eu chegar lá no céu, e o apóstolo Pedro vai perguntar nas portas do céu, tu tomou a Santa Ceia no último domingo? Ele não está preocupado com a Santa Ceia, e quando Jesus deixou a Santa Ceia para nós, não foi para isso. Para que a gente pudesse ter um passaporte para o céu, mas para que eu e você lembrássemos que a salvação da minha vida, aquilo que Adão perdeu, Jesus encontrou. Aquilo que Adão destruiu, Jesus reconstruiu. Aquela porta que Adão fechou, Jesus abriu para nunca mais fechar. Essa é a intenção de Deus, esse é o trabalho de Deus, é isso que Ele tem como intenção. Então quando Ele faz isso comigo e com você, quando Ele fala com Israel, Ele está falando comigo também. Ele deixa instruções para Israel e deixa instruções para nós, sempre com simbolismos. E o passar do tempo, Israel começou a olhar muito mais para o símbolo
do que entender o que significava. Olhava para a parede, mas não olhava para o Espírito. Ele olhava para o ouro, mas não olhava para o dono do ouro. Ele olhava para aqueles milagres, aquelas bênçãos maravilhosas, mas ele olhava só para o prédio. Ele não olhava para aquilo que estava acontecendo ao redor do prédio. Acontecia com as pessoas que construíam, as pessoas que eram fiéis, as pessoas que contribuíam, as pessoas que faziam. Você pode olhar para aquele tabernáculo como se fosse essa igreja. O milagre não está na parede, o milagre não está na coluna, o milagre não está no chão, não está na cadeira, não está no ar-condicionado. O milagre está naquele que faz você vir aqui num domingo à noite para sentir a presença de Deus. O milagre está lá, e é isso que ele não queria perder, é isso que ele não queria deixar, é isso que ele não queria que se afastasse. Não é a casa, não é o lugar, mas sim o motivo, aquilo que nos une, aquilo que ajunta as pessoas. Veja que, como Deus é perfeito, o tabernáculo ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. O átrio era o que ficava ao redor da tenda. E todas as pessoas podiam passar por ali. O segundo local era o local santo, ali não era todo mundo que podia entrar. Ali só podiam entrar os sacerdotes. E tinha um lugar especial do especial que é chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava o lugar santíssimo. Esse sacerdote o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e ele tinha que estar completamente limpo dos seus pecados, porque se ele não tivesse puro, ele entrava e morria na hora. Será que Deus fez isso para as pessoas terem medo? Será que Deus mandou... É como se, às vezes a gente pensa, será que Deus criou um matadouro do céu? Um frigorífico do céu para matar pessoas que não estão puras? Olha que medo, não é pelo medo. O simbolismo é exatamente outro. Ele está mostrando nesses 3 níveis, qual é a caminhada que eu e você temos que fazer para nos aproximarmos de Deus. Quais são os passos que nós damos para chegar na presença de Deus? Qual é o tamanho da responsabilidade que nós temos para chegar na presença de Deus? Porque a vida com Deus, ela é um progresso, ela é uma escada. Não acontece tudo ao mesmo tempo, e nós vamos dando um passo após outro. E cada passo que nós damos, nós aproximamos cada vez mais do nosso Salvador. Cada passo que nós damos, nós nos aproximamos e ficamos um pouco mais parecidos com Deus. Pense no tabernáculo e usa de novo o exemplo da igreja. Se você quer saber onde fica o átrio da igreja, é o terreno da igreja fora da porta. Quem é que pode passar pelo terreno da igreja? Quem pode andar no terreno da igreja? Sim. Precisa ser da igreja para passar no terreno da igreja? Precisa saber cantar os hinos da igreja para passar ali na frente? Quando não tem culto, tem até gente esperando o ônibus ali. Passa de bicicleta, vai para a escola, volta da escola, vai para o trabalho, volta ao trabalho. Para essas pessoas, isso aqui é só um prédio, que às vezes faz sombra, às vezes não faz. Nesse nível, no átrio, nessa parte de fora, Deus está tratando, e Deus também quer pessoas que passem mais tempo aqui, pessoas que fiquem mais tempo perto do templo. Porque nesse nível, que é o nível mais simples, ele é o nível das emoções. E Deus primeiro pede, Deus faz com que nós passemos com as emoções. Ele primeiro toma conta das nossas emoções. E eu vou perguntar para ti, como estão as tuas emoções? Ou como você tem tratado as suas emoções a partir da vontade de Deus? As suas emoções são o seu dia a dia. Você leva Deus para o seu trabalho? Você leva Deus no seu ônibus com os seus colegas de trabalho? Você consegue olhar para o seu animalzinho de estimação e ficar feliz pela graça de Deus de ter um animalzinho, uma criatura tão perfeita? Você olha para os seus filhos e consegue enxergar neles a obra grandiosa de Deus? Você consegue ver a sua vida, se olhar no espelho e consegue enxergar Deus em você mesmo? Ver o quanto Deus foi maravilhoso ao te fazer? Talvez você não gosta do que você enxerga, talvez você não gosta do seu tamanho, não
gosta do seu cabelo, não gosta do seu peso, mas saiba que você é um milagre absoluto, porque ninguém pode criar um sistema de vida tão complexo quanto você. O seu pulmão não para de funcionar quando você dorme, o seu coração não para de bater quando você dorme, o seu intestino continua funcionando quando você dorme, as suas células, elas se renovam periodicamente, e hoje você não é o mesmo que você era 10 anos atrás, porque a sua biologia mudou, e o mesmo acontece em nível espiritual, porque quando Jesus te encontra, você também transforma a sua natureza. Você poder respirar é um milagre, você poder caminhar é um milagre, você poder conversar é um milagre, você ouvir o que eu estou falando é um milagre. Então quando você olha para o espelho, você pode estar olhando como essas pessoas que olham para uma parede, para um prédio, enquanto que outros que já passaram pela experiência, olham para isso e veem, não, isso não é um prédio, isso é casa de Deus. Você olha para você olha um narigudo no espelho, um cabeludo, um careca, um gordo, um magro, mas quando você recebe Jesus, você olha a imagem e semelhança de Deus, refletida no espelho da sua casa. E se você traz em você a imagem e semelhança de Deus, você também traz a capacidade de gerar milagre e mudança em outras pessoas. Você consegue gerar um milagre na sua casa, na sua família. Mas como eu disse, pouca coisa muda para aqueles que só andam por fora da igreja. Pouca coisa muda para quem fica só andando no terreno de fora, quem ficava no átrio. No átrio não faz muita diferença o que você está fazendo, se as suas mãos estão sujas, se não estão, se você está bem vestido, se você não está, se você está preocupado ou não está. Mas nós precisamos um dia passar por esta fase também. Às vezes a gente vai até a igreja e não entra, ou ia até a igreja e não entrava, não tinha coragem de ir. Quanta vergonha teve que se passar para poder, pela primeira vez, entrar na casa de Deus. Quanta dificuldade foi até chegar lá. O medo de eu ser visto entrando na casa de Deus. O medo de ser taxado de uma pessoa que está na igreja, né, ser chamado de crente, ser chamado de louco. Deus precisa primeiro trabalhar com as nossas emoções, trabalhar com a nossa coragem, trabalhar com o nosso dia a dia. Falava ontem no batismo, e falo para você também, a não ser que ocorra um milagre, mas senão você entra na igreja e você sai com o mesmo peso com que você entrou. Você entra com a mesma cor de cabelo e você sai, ao final do culto você vai estar praticamente igual àquilo que você entrou, a sua fisionomia. Então, meu Deus, mas o que faz alguém dar o passo? Ir para o próximo nível, e o próximo nível é entrar no lugar santo, no lugar onde já não é mais qualquer pessoa que entra, porque para poder entrar e permanecer ali, você já teve que ter uma transformação, um pequeno toque no seu coração, você já viu Deus fazer, você já viu atuar, você já viu Deus transformar, você já viu Deus fazer algum tipo de milagre, e aí quando você passa para o segundo nível, que as suas emoções já foram tocadas, que as suas emoções já foram dominadas por Cristo, aí é a hora do seu intelecto. Fala comigo, intelecto. O seu conhecimento, a sua cabeça, a sua razão serem tocadas também. Porque eu olho no olho de vocês e eu vejo que enquanto eu falo, vocês estão analisando o que eu estou falando. Será que não vai vir um golpe, ele não vai lançar um envelopinho para eu botar dinheiro dentro? Será que o que ele está falando está certo? Será que o que ele está dizendo é justo? É correto? Você, para fazer isso, você tem que dominar as suas... Você já dominou as suas emoções, mas você está sendo desafiado agora em tudo que eu faço, a avaliar se isso é verdade, se isso é bíblico, se isso faz sentido para você, se você já passou por essas fases que eu disse. Você teve que usar o seu intelecto, a sua sabedoria, para sentar hoje, abrir os seus ouvidos e confiar naquilo que eu falo, para ver se a sua vida também, ela possa ser curtida, ela possa ser amassada, ela possa ser torcida, para que essa palavra possa penetrar em você. Lembra das primeiras vezes que você participou de um culto? Lembra das primeiras vezes que você estava aqui? Aí, você não sabia
você não entendia por que mandava senta, levanta, senta de novo, fica em pé mais um pouquinho, aí canta um hino, aí você não sabia cantar a letra, aí você não sabia bater a palma, o pessoal batia todo mundo assim, e você batia, né? Batia mais forte, batia mais fraco. Quando o pessoal levantava a mão, você não levantava, aí quando eles baixavam, você levantava. Era uma fiasqueira, mas você foi vendo, você foi enxergando, você foi entendendo aquilo que acontece aqui. Você começou a ouvir testemunhos, você começou a ver que as pessoas são transformadas, que as pessoas são modificadas, que Jesus alcança até mesmo o pior dos bêbados, o pior dos assassinos, o pior pai de família, a pior mulher, a pior criança. Ele transforma em filhos reais. E aí Jesus te traz para esse lugar santo. Se você quer comparar com a igreja, é exatamente onde você está. Esse é o lugar santo. Porque agora você não é só mais guiado pelas suas emoções, mas pelo seu intelecto. E a sua cabeça, a sua mente já permite você entender que sem Jesus você não vive. Sem Jesus você não consegue viver. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Aí o último nível, o último degrau que você sobe, o último espaço dentro daquele templo, era o lugar santo dos santos. Um lugar especial, um lugar separado, um lugar diferenciado, que era preciso uma preparação enorme, uma preparação muito extensa, para que a pessoa pudesse entrar lá. E por que disso? Porque era lá onde coisas sobrenaturais aconteciam. Lá dentro, era onde Deus conversava diretamente com o sumo sacerdote. Lá Deus perdoava o povo. Lá Deus prometia um ano de muita chuva, de alimento, prometia prosperidade. É lá dentro que milagres aconteciam. Se você for querer comparar o espaço da igreja hoje, olha, eu falei de fora, do átrio, do templo é o lugar de fora da igreja. Eu falei do lugar santo, que comparado aos dias de hoje na igreja, é onde você está, onde o povo senta. E aí, o último lugar, o santo dos santos, aonde você acha que é? Se nós pudéssemos pegar a igreja hoje e representar o lugar especial, o santo dos santos, o lugar mais perfeito que tem, aonde você acha que é? Alguém chuta? Aonde? Aonde? No altar? Quem concorda diz amém. Quem não concorda diz amém. Quem não achou nada do que eu falei? Quem tem gente não respondeu assim nem não. Só tem duas chances, irmão, ou é ou não é. É o altar ou não é? É o altar? É o altar ou não é? É. Mas não é esse aqui. É esse aqui. A partir do momento que o véu do templo se rasgou, não há mais altar. Não há mais lugar separado, fora. A partir do momento que Jesus morre na cruz e o véu se rasga, se cumpre a palavra, e agora sim Deus pode habitar dentro de você. Porque é no seu coração que os milagres começam a acontecer. É dentro do seu coração que você vê a fé fazendo sentido. É a partir do momento que Deus toca no seu coração que você começa a ver cura de doença. Você consegue orar por pessoas para que elas sejam curadas. Você consegue orar para pessoas para que elas não se entristeçam. Você consegue acompanhar alguém que está em luto e dizer para essa pessoa: tenha esperança, porque o meu Cristo vive. Tenha esperança, porque a eternidade se aproxima. Não fique com medo do mundo, não fique com medo da morte, não fique com medo do inferno, nem do diabo, nem dos seus anjos, mas fique firme, continue caminhando. Deus tem solução para a tua família, Deus tem solução para aquele teu filho dogrado, Deus tem solução para aquela tua esposa que é uma maluca, Deus tem solução para aquele teu esposo que é um lixo, que é um desacordado, Deus tem solução para esse governo, Deus tem solução para a minha vida, Deus tem solução para o meu futuro. É no momento que você já dominou as suas emoções, você dominou o seu intelecto, e aí chega o último ponto, que é Deus dominando o seu coração. Oh, aleluia! Nós somos a representação exata do que era o tabernáculo que Deus pediu para ser construído, porque a intenção é: construa o tabernáculo para eu morar dentro de você.
Eu quero morar dentro de você, eu quero estar aí dentro de você, eu quero fazer esta obra dentro de você. Pega a tua Bíblia, nós vamos ler o outro versículo agora. Agora nós já sabemos qual é o caminho, qual é a escada, a nossa escada, aquela que nós temos que trilhar. Abre em Lucas capítulo 14, versículo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Lucas 14, capítulo 14, versículo 16. Veja bem, nós falamos da nossa caminhada, e por que isso é importante? Você vai encontrar também, sabendo que você abrir mão das suas emoções, abrir mão do seu intelecto, para que Deus possa estar dentro do seu coração, é o maior dos mandamentos. Você lembra que um dia perguntaram para Jesus e perguntaram, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Um dia chegaram para Jesus e perguntaram, qual é o mandamento, o mandamento mais importante dentre todos? É que nós imaginamos, a nossa ideia é que existam 10 mandamentos. Quem sabe, quem já ouviu falar dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram os primeiros, porque ao todo são 613. São 613 mandamentos que, se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, você começar a anotar um por um, não precisa anotar porque os judeus já anotaram isso há 4.000 anos e eles procuram praticar todos eles. 613 ordens, 613 mandamentos. E dentro desses, daí você pensa assim, dentro dos 10 mandamentos qual é o mais importante? Não, a pessoa estava perguntando e Jesus sabia. Dentro de toda uma vida direcionada a cumprir mandamentos de Deus, qual é o mais importante? E Jesus responde, você precisa amar a Deus acima de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ama a Deus com tudo aquilo que você é. Ama a Deus com o seu coração, ama a Deus com a sua alma, ama a Deus com todas as tuas forças. Abre mão das tuas emoções. Ama a Deus acima daquilo que você sente. Talvez hoje você não sente que Deus mereça ser amado, ou você não tem motivos para amar a Deus. A sua mente milita contra você e você pensa, meu Deus, isso não é lógico, isso não está certo. Eu estou passando por uma quantidade de lutas enorme. Eu estou passando por uma quantidade absurda de dificuldades. Não pode ser que Deus me ama. Deus está me deixando para trás. Deus está me esquecendo. Deus está me abandonando. E aí vem Jesus e fala para mim e para você. Ama a Deus muito mais do que aquilo que o teu coração sente. Porque se você seguir o seu coração de vez em quando vai falhar. Quem aqui nunca se apaixonou por uma tranqueira na vida? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui já se apaixonou por uma tranqueira na sua vida? Poxa, você foi atrás do seu coração, não foi? Todo mundo falando o contrário, mãe falando, pai falando, tia falando, padre falando, pastor falando, o pai de santo, centro espírita, todo mundo falando, não vai. E onde você estava? Lá. Então dá para confiar no coração? É por isso que Deus tem que morar no coração, para Ele poder dominar. Se estiver nas tuas mãos, você faz besteira. Além de você entregar o seu coração, você tem que colocar o seu intelecto nas mãos de Deus, a sua sabedoria. Aquilo que você imagina, aquilo que você determina, os projetos que você faz. Nós instruímos aqui você, todo início de ano, a fazer o seu projeto de vida. E isso não precisa estar na igreja, você deveria fazer isso fora da igreja também, planejar a sua vida. Planejar os seus próximos 5 anos, os 10 anos. Se vai se cumprir, cabe a Deus, mas cabe a você planejar. Cabe a você controlar, você fazer planos, e Deus quer, porque quando você tem planos e sonhos, você vive. Uma pessoa que para de sonhar, ela morre. Você conhece com certeza pessoas que não sonham mais, pessoas que não projetam mais.
Essas pessoas, elas são apáticas, são tristes, essas pessoas, elas são acuadas, mas aquele que sonha, ele está sempre pedindo a Deus: Deus, cumpre o meu sonho. Pode ser que Deus não cumpra, mas ele olha para esse filho e diz: eu tenho sonhos muito maiores para te dar, eu tenho sonhos muito maiores para cumprir na tua vida, então me dá essa furreca aqui que tu tem, essa coisinha simples, essa bijuteria que eu vou transformar isso numa joia, mas não para de sonhar. E aí você pega esse intelecto e acima dos seus projetos você tem que também amar a Deus. Só que ele te pede mais um nível. Ele te pede além das tuas emoções, ele pede o teu coração, ele pede a tua alma e ele pede as tuas forças. Principalmente quando você não tem mais força. Quando você tem vontade de desistir. Às vezes você passa por sentimento de morte, de suicídio. Você passa por momentos de querer abandonar sua família. Você ouviu antes. No início o Espírito já estava falando com você: não desiste da tua família, não desiste do teu filho, não desiste do teu marido, não desiste do teu trabalho, não desiste das crianças, não desiste do teu vizinho, não desiste dos teus pais, não desiste dos teus irmãos, não desiste das pessoas que você convidou, não desiste das pessoas. Pode levar 42 anos orando, mas o Espírito vai cumprir a sua oração. Mas você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima do que o seu olho vê, amar a Deus acima daquilo que você pensa que vai acontecer. Falava com alguns irmãos alguns dias atrás: pastor, olha aí, não é que deu uma desgraça mesmo? Olha a situação política, olha o que aconteceu, o homem lá ganhou, os outros perderam, roubaram, fizeram, e a minha pergunta é a mesma: você consegue continuar confiando em Deus, ainda que o resultado tenha sido contrário ao que você esperava? E eu te pergunto de novo: você consegue confiar em Deus quando tudo dá errado na sua vida? Não precisa mentir. Porque eu estou te dizendo, se você ainda não consegue, esse é o próximo passo da sua vida espiritual. Conseguir confiar em Deus, até quando todo mundo diz para não confiar. Na história de Jó, a história de Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu os filhos, ele perdeu a casa, ele perdeu os amigos, o pessoal que gosta, né? Quando você tem dinheiro para fazer festa, para pagar comida com todo mundo, a tua casa está sempre cheia. Quando começa a dar dificuldade, aparece poucos, 3. O que foi a única coisa que Deus deixou para trás na vida dele? A esposa. E a criatura ainda chegou perto dele e diz assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele fez o que eu estou dizendo para você que deve ser o seu projeto, o seu sonho. Confiar em Deus, até mesmo quando as pessoas que um dia te amavam querem te ver morto. Você amar a Deus, mesmo quando ninguém mais te queira por perto. Amar a Deus quando você foi completamente abandonado, você foi esquecido. Amar a Deus quando você não presta mais para ninguém, quando você já não tem mais o que oferecer. Amar a Deus mesmo quando você não quer ser visto, quando você não é procurado, quando você não recebe presentes, quando você não recebe um abraço, quando as pessoas estão falando mal de você, quando as pessoas não querem mais para você, quando as pessoas traem você. O convite que eu tenho para te fazer hoje também é esse: suba mais um degrau. Fala para a pessoa que está do lado: sobe mais um degrau, sobe mais um, e ama a Deus acima de tudo. Ama a Deus acima de tudo. Lucas 14:16 diz assim, vamos ler rapidamente. Aqui, perdi. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. Na hora do jantar enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos os convidados, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse: eu comprei um terreno e eu preciso vê-lo. Não posso ir na tua festa, na tua janta. Eu já tinha combinado contigo, eu comprei um terreno, tem que olhar o terreno. Será que não dá para ver o terreno um outro dia? Eu peço que tu me perdoe. O outro disse: eu comprei 5 jutas de boi e eu vou experimentá-las.
Você já viu alguém experimentando junta de boi de noite? Quem é que já foi arar a terra de noite? Você já tinha se tocado disso? Na pergunta anterior, quem é que vai olhar um terreno de noite? Porque as bodas, elas normalmente não são feitas, e não eram feitas durante o dia, eram feitas à noite, depois do trabalho. E o outro disse, eu casei, por essa razão eu não posso ir. Eu vou dar um segredinho para você aqui também, que é uma questão de tradução. Esse texto, no original, diz assim, eu casei-me com uma mulher. Que novidade, né? Sim, é uma novidade, é muito interessante ver essa expressão, porque na época não se tinha conhecimento, e não se conhecia casamento homossexual. Então, era uma redundância falar casei com uma mulher. Se você casou, é porque um homem casou com uma mulher. O que ele está querendo dizer aqui, é que ele tinha um compromisso marcado com uma prostituta. E ele disse, eu já tenho 2 horas compradas no bordel, por isso eu não posso ir no teu jantar. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor indignado. Indignado, o dono da casa disse ao servo, vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse o servo, Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então, vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Aqui de novo nós estamos em 3 níveis. Nós encontramos aqui primeiro as pessoas que escolheram não dar o seu coração para Jesus. Lá nós lemos antes que o maior mandamento é, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas aqui o retrato é de pessoas que não querem dar o seu coração para Deus. Eles querem continuar a mesma vida. Eles querem continuar nos mesmos prazeres. Eles simplesmente não querem estar lá, eles não têm um motivo, eles não têm uma desculpa, eles simplesmente não querem estar na presença de Deus. O segundo público aqui, que foi ver a junta de bois, experimentar uma junta de bois à noite, ele também não tem uma desculpa, ele simplesmente não quer estar na presença de Deus. Ele já ouviu, ele já conheceu, ele já esteve, ele já caminhou, mas ele está decidindo não ir. E o terceiro, que tem um compromisso marcado com uma prostituta, ele é o pior de todos eles. Porque ele está jogando na cara que ele só está preocupado com o seu próprio prazer. Ele só está preocupado com o seu próprio interesse. Ele só está preocupado com as suas próprias intenções. E tem outra coisa que você não enxerga aqui. Se você convida alguém para ir na sua casa comer, e a pessoa diz que não vai, o que você sente? Tá legal. Porque a gente marca outro dia, tem comida outro dia. Mas esse contexto, nessa época, você pensa no meio do deserto, onde não tem comida, onde não tem água em abundância, alguém te convida para fazer uma refeição sem que você tenha que pagar, ela está abrindo e te dando o mais precioso que você tem. O mais precioso que ela tem, ela está te entregando. Aquilo que mais vale, ela te entrega e aceita. Ela espera que você aceite esse convite, de estar sentando a essa mesa e comendo com ela. Só que se você recusa esse convite no Oriente Médio até os dias de hoje, é o mesmo que você dizer para o dono da casa, eu te odeio. Se você não come com o dono da casa, é sinal de que você o odeia. Você consegue entender agora porque o dono da casa ficou tão indignado? Consegue entender? Consegue ou não? E aí agora você consegue entender uma outra palavra que diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê, já está condenado. A pessoa que não crê, ela nem vai passar por julgamento, ela já está condenada.
se você não aceita a comida que eu te dou, se você não aceita o pão da vida que eu te dou, se você não aceita a água da vida que eu te dou, é porque você me odeia. Aquele que não aceita Jesus, odeia o próprio Deus. Aquele que não abre o seu coração para Jesus, ele está agindo como se estivesse odiando o próprio Deus. Ele age de forma a mostrar para Deus que Deus não é especial e o sacrifício de Jesus não foi importante. O sacrifício de Jesus não prestou para nada. O sacrifício de Jesus, ele não serviu para nada. Deus não está sendo cruel. Deus não está sendo injusto. Ele ofereceu o mais precioso que ele tinha, mas a humanidade, em grande parte, ela escolhe não aceitar. Se ela escolhe não aceitar, Deus tem todo o direito de entender que a humanidade o odeia. Agora, para terminar, nesse último texto que nós vimos aqui, você consegue identificar o que não mudou? O dono da casa fez um banquete, tinha convidados, mandou os servos chamar. As pessoas não vieram. Aí ele mandou os servos de novo irem para as praças, chamar os pobres, os coxos, os aleijados, estropiados. Eu gosto do termo estropiado, né? Porque assim, tá acabado mesmo. Se juntar os pedaços não dá meio. Eles juntaram. Aí ele disse ainda, agora vai mais longe ainda, pega os estrangeiros e bota dentro de casa. Qual foi a única coisa que não mudou aqui? Os convidados já não são mais os mesmos, as pessoas já não são mais as mesmas, mas o que não mudou aqui? O que não mudou aqui é a obediência dos servos. É a obediência dos servos. Toda vez que o dono da casa disse, vai e convida as pessoas para vir até o meu banquete, eles foram. Mesmo que eles rejeitaram, mesmo que os convidados não quiseram, eles retornaram e falaram para o dono da casa. Eles não aceitaram e o dono da casa disse, então, se eles não querem, vai atrás dos outros, vai atrás do fedorento, vai atrás do bêbado, vai atrás daquele que ninguém quer, vai atrás do esquecido. Aqueles servos foram de novo. Se eles voltaram e ainda tinha lugar, ainda tinha espaço de tão especial que era, vai atrás dos estrangeiros, vai atrás daqueles que não querem mais, vai atrás daqueles que ninguém lembra, que todo mundo quer ver longe. Os servos foram do mesmo jeito, os servos nunca pararam de lançar o convite. E eu venho para te dizer nesta noite, que nessa passagem nós somos os servos. Eu e você somos os servos que são comissionados, que têm a missão de fazer o convite todos os dias da sua vida, porque o nosso trabalho não depende da resposta do convite. O dono da festa é Deus, o banquete é dele, então não importa se as pessoas aceitam entregar o seu coração, a sua alma e as suas forças, não importa se as pessoas vão tratar com as suas emoções, com o seu intelecto, com a sua vida, você precisa convidar, você precisa abrir o caminho, você precisa dizer que a porta continua aberta, você tem que dizer que a mesa continua posta, você tem que dizer que ainda há esperança. A resposta ao convite depende de cada um. Eu só sei dizer que quando te convidaram, você aceitou. E essa é a Operação Resgate. Esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. É assim que Deus nos fala. Você vai ter que repetir. Você vai ser levado a repetir o mesmo caminho que os servos fizeram. Você vai voltar a fazer aquilo que você parou, que é convidar pessoas para vir para a casa de Deus, sabendo que você não está trazendo ela para uma parede, você não está trazendo ela aqui para ver cadeira, para ver palco, para ver luz, para ver som, para ver habilidade, mas você está trazendo essas pessoas para fazer o caminho que você teve que um dia trilhar, entrar no átrio, depois no lugar santo, e depois fazer o lugar santo dos santos dentro do seu coração. Você vai convidar pessoas que já foram cristãs antes de você, antes mesmo de você, e que hoje já não são mais. Talvez essa vai ser a mais difícil, mas você vai continuar sendo servo, você vai continuar sendo obediente, você vai convidar. Depois desse, você vai convidar quem? Os estrupiados. Repete comigo, estrupiado.
Aqueles que o diabo amassou, aqueles que o diabo quebrou, aqueles que o diabo está maltratando, aquele casamento que o diabo está destruindo, aquelas famílias que o diabo está destruindo, aquela família que o vício está destruindo, aquelas pessoas que a briga, que a prisão, que o tráfico está destruindo, essas pessoas você vai trazer, essas pessoas você vai convidar, e depois os estrangeiros, aqueles que você não conhece, depois de você treinar com quem já foi, com quem está precisando, até dentro do ônibus você vai convidar. Até dentro, na rodoviária em Porto Alegre você vai convidar. Você vai estar andando pelo Japão, você vai convidar. Você vai convidar, eu vou estar no Japão, pastor, não é essa coisa, se preocupa com o convite. Não com o lugar, é com o convite. Você vai estar chamando pessoas para adorar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, Ele cuida de tudo para você. Ele cuida de tudo para você.